Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo. Adquiri recentemente este gerador da Nagano. Eu produzi aí alguns vídeos aí para o YouTube. E em um destes vídeos, uma pessoa fez um comentário lá, na verdade uma dúvida, e ele perguntou se era possível estar obtendo aqui nessa saída 110 e 220 volts simultaneamente. No local onde o rapaz vai utilizar o gerador, ele tem equipamento que trabalha com 110 volts e também ele vai precisar da tensão 220 volts. Ou seja, supondo que ele vai ligar lá, iluminar o local com 220 volts e ele quer usar uma furadeira 110 volts, então ele vai ter que ligar ao mesmo tempo. Ele vai ter que ter 220 e vai ter que ter 110 volts. É de meu conhecimento que estas duas tomadas, aqui do lado esquerdo, porque esse gerador aqui é o Nagano modelo NG3100 de 3.000 watts. Aqui do lado esquerdo nós temos duas tomadas de saídas 110 volts. E esse lado direito é essa tomada aqui, que a gente deve estar utilizando esse plug industrial para que a gente possa ter a tensão 220 volts ou 110, conforme a ligação que for feita aqui nessa tomada, certo? Então ele queria saber se era possível ligar simultaneamente. Então eu peguei o contato aí do suporte técnico da Nagano, enviei para lá o e-mail para o suporte, e o Everton Carvalho me atendeu lá prontamente, né? No dia seguinte já estava a resposta acerca da dúvida. E ele colocou lá dizendo que sim, que era possível obter duas tensões ao mesmo tempo. Só que ele falou que as tensões 110 se obteria nessas duas tomadas 110. Ele até marcou as duas faixinhas, botou duas setinhas amarelas. E o 220 eu teria apenas aqui nessa tomada. Ele botou a setinha azul, como está aí na imagem. Mas acredito que ele não entendeu bem a dúvida do rapaz, né? E essa replicação, né, que eu fiz. Porque quando a gente quer a tensão 110 volts, a gente deve deslocar essa chave para a esquerda. Assim, está aqui os 110 volts. Quando eu faço esse movimento aqui para a esquerda, eu estou cortando esse fornecimento 110-220 e estou fornecendo 110 volts desse lado aqui. Quando eu coloco no meio, é neutro. E quando eu jogo a chave para a direita, eu estou desativando esses 110 volts, estou ativando aqui a tomada 110-220. Então, conforme a resposta lá do Everton, baseado nesse entendimento aqui, não é possível que se ligue simultaneamente um equipamento 110 volts aqui e outro 220 volts para receber os dois funcionamentos ou os dois fornecimentos ao mesmo tempo. Então o que o rapaz perguntou, e eu passo aqui novamente para o suporte da Nagano, era se é possível sair com as ligações 220 e 110 partindo dessa tomada. Porque já é de conhecimento, né, no diagrama esquemático, está informando que aqui eu tenho uma tensão 110 volts e aqui eu tenho outra tensão 110 volts. Aqui embaixo eu tenho neutro. Aqui em cima eu tenho terra. Então, conforme lá o diagrama, para que eu possa estar obtendo aqui a tensão 220 volts, eu vou precisar, nesta tomada, fazer a ligação. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui nessa tomada eu tenho que fazer a ligação colocando dois fios nestes dois terminais, 110 e 110. Assim eu estaria com 220 volts, esquecendo o neutro, tá bom? Este vídeo aí com essas ligações, tudo direitinho, eu vou deixar aí na telinha final nos últimos 20 segundos. E para que eu possa obter 110 volts, também eu fiz esse teste com multímetro. Eu posso estar ligando o fio nesse terminal aqui e nesse outro de baixo que é o neutro. Ou eu posso ligar nesse outro terminal do outro lado aqui e nesse de baixo também que é o neutro. Então quando eu pego aqui fase 110 e neutro, eu tenho a tensão 110. Como aqui também tem tensão 110, quando eu pego 110 com o neutro, também eu tenho tensão 110. E para fazer 220 eu pego as duas tensões 110, deixando de fora o neutro.
Aí nós temos as duas fases 110 volts formando a tensão 220 volts. E agora a outra fase 110 isoladamente, juntamente com o neutro, formando a tensão 110 volts. E do outro lado, a outra fase também isoladamente de 110 volts, juntamente com o neutro, formando a tensão 110 volts. Então a dúvida do rapaz é a seguinte: se efetuando a ligação do fio aqui dentro na tomada, né, eu ligo os dois 110, o fio, e também eu faço um jumper ligando outro fio aqui no 110 e o outro no neutro. E aqui, assim eu estaria tendo uma saída, uma ligação de 220 e 110. Só saber se funciona. Seria mais ou menos assim. Eu posso até simular aqui, por exemplo. Não que eu vá ligar aqui direto, mas é só um exemplo aqui desses dois fios que eu tenho aqui. Pronto. Se eu fizer essa ligação aqui, isso lá na tomada, os dois fios aqui no 110, eu tenho aqui uma saída 220. E se eu fizer a ligação assim, 110 e neutro, eu vou ter saída 110. Aqui também eu vou ter saída 110. Mas no caso da dúvida do rapaz, seria assim. Eu vou ligar esses dois fios azuis. Jampear. Seria mais ou menos isso aqui. Isso, como eu repito, não aqui, mas lá nessa tomada industrial aqui, que é possível fazer sem essa ligação. Ninguém sabe se vamos obter um bom resultado. Eu não fiz esse teste, porque o gerador está na garantia, pode dar problema e eu ficar no prejuízo. Então ficaria isso aqui. Então eu ligaria aqui, ó, os dois. Então aqui eu teria 220 nesse extremo. Como aqui já tem um lado desse aqui já no 110, o outro eu colocaria aqui no de baixo, que é o neutro. Não sei se está dando para entender, mas ficaria assim, ó. Saindo dois fios e colocaria uma tomada nessa saída e outra tomada nesta outra saída. Então ficaria jampeado aqui. Pela lógica, né? Faz sentido. Agora a dúvida é se realmente funciona ou se vai estragar o aparelho. Então fica aí a minha dúvida, né? É claro que para obter essa tensão, a chave para a direita. E aqui eu tenho 110, 110 e neutro. As duas juntas dá 220 e uma delas apenas com o neutro. Nós temos 110 de um lado e 110 de outro. Então a dúvida é isso aí. Abraço. Fiquem todos com Deus.